Olá pessoal, tudo jóia? Então, vamos aqui dar seguimento, né, às nossas aulas sobre a ditadura militar. Mais uma vez lembrando, estou gravando aqui do meu telefone, então de vez em quando eu tenho que ficar avançando e voltando, porque se a tela apagar, ele para de gravar também, tá bom? Bom, tivemos lá, né, o ato institucional número 5. Tivemos as aulas explicando sobre as nuances desse ato institucional, né? E como as coisas realmente foram realinhadas num projeto político onde os militares tiveram, de fato, toda a concentração de poder e controle social em suas mãos, né? Então, esse ato institucional, ele permite, é uma ferramenta jurídica que permite aos militares o controle social, né? Então, a gente vai iniciar agora, nessa aula, o governo do general Médici, né? E o que nós chamamos de anos de chumbo, tá bom? Porque o Médici, obviamente, né, vai fazer aí um belo uso do AI-5, tá certo? Bom, gente, então o governo do Médici ele vai de 1969 a 1974, tá bom? Como que vai ser então as nuances do governo Médici? Bom, vão surgir aí, né, guerrilhas urbanas e rurais, tá? Durante esse governo, né? Lembrando que a população revoltada, né, com essa nova ferramenta jurídica, então a gente vai ter aí diversas guerrilhas, tá? Vocês vão observar muito bem que essas guerrilhas elas são necessárias de fato, né? Porque ou a população aceitava calada e vivia ali sob o silêncio da ditadura, ou a população realmente se posicionava, tá? Então, quando a gente escuta o pessoal da extrema-direita falar sobre os guerrilheiros, falando mal sobre esses guerrilheiros, obviamente, né, gente, nem todos ali tiveram belas ações, sim, tá? A gente não pode descartar isso. Mas a gente tem que entender que foi um momento necessário, né? Ou você vai se calar num momento como esse, né? Você apoia ou se cala ou luta contra, né? Então os guerrilheiros eles vão lutar contra esse regime. Naquele momento eles entenderam que não era legal, não era bom para o país, né? Então vai ter aí diversas guerrilhas, né? E a gente vai falar aqui de uma guerrilha muito importante que vai ser a guerrilha do Araguaia, tá? Bom, por que guerrilha do Araguaia? Porque os guerrilheiros eles vão se refugiar no interior dos rios Tocantins e Araguaia, né? E nós vamos ter aí, na liderança dessa guerrilha, Carlos Marighella, o Carlos Lamarca, que eles foram mortos, né, pelos grupos dos militares, tá bom? Inclusive, até hoje a gente encontra muita gente feliz falando da morte do Marighella. Marighella é um filme, inclusive lançaram aí o filme, mas o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, né, travou aí a disponibilização desse filme, mas até há pouco tempo eles conseguiram a liberalização do filme, mas devido à pandemia, né, as salas de cinemas estão fechadas e tudo, a gente ainda não pôde assistir, mas sinceramente eu tenho muito aluno aí do terceiro ano no Facebook, quem eu não tenho, me adiciona lá, por favor, porque ano que vem, nas férias, sei lá, quando tiver um tempinho, a gente vai marcar de assistir o Marighella. Eu já tinha pensado isso no início do ano. É interessante, faz parte da história do Brasil, um ponto interessante da gente ver, né, assistir, tá? Bom, então nós temos aí o Carlos Lamarca e o Marighella, né, à frente na liderança da guerrilha do Araguaia, tá? Uma das guerrilhas, né, a gente sabe aí, já ouviu falar nas notícias, né, que a Dilma, né, a ex-presidente da República, a Dilma Rousseff, também foi guerrilheira, chegou a pegar em armas, né? Bom, como que os militares vão acabar com essa luta armada? Eles vão instituir a tortura, né? Eles vão reprimir todo o movimento contrário à ditadura militar. Então, por que eles vão torturar, gente? Porque eles querem encontrar quem é que está organizando, né, esses combates contra o sistema, quem é que está trabalhando na imprensa contra o sistema, quem é que está indo contra, né? Então, é importante entender que quando a gente fala de torturar, existiu tortura na ditadura. Mas por que existiu tortura? Né? Por que os militares torturavam as pessoas? Porque eles queriam encontrar
né, o cérebro da operação e desmantelar aqueles grupos, né? Então era através da tortura, né? A pessoa, através desse procedimento, acabava entregando seus companheiros, né? E assim era um processo infinito. Torturava quem, né, dava informação, pegava aquelas pessoas do grupo, ia torturando até desmantelar todo o grupo, né? Então, é a forma de reprimir, né, todas aquelas pessoas que pensavam contra. Então, por isso que a gente encontra muitas fotos aí nesse momento, nesse período de muita violência. Então, de qualquer movimento que tivesse na rua, né, movimento de rua, contrário ao regime militar na época, né, esse movimento era duramente reprimido, né? E se tivesse alguma organização, né, algum grupo ali mais unido, concentrado, né, em realmente atrapalhar os planos do regime militar, os militares, em contrapartida, usavam aí diversos artifícios de violência, usando o aparato policial, militar, tático aí, para desmantelar esses grupos, tá bom? Bom, então o que, que vai acontecer? Essa palavrinha aqui, olha, dessa primeira frase, milhares de pessoas acusadas de subversão, né? Isso, toda vez que eu lembro dessa palavra subversão, eu lembro do filósofo grego, o Sócrates, né? Que ele foi condenado à morte, ou condenado a tomar cicuta, porque ele foi considerado um cidadão subversivo em Atenas, né? Então, quem eram essas pessoas subversivas? Subversiva é quem era contra o sistema militar, o regime militar. Tá bom? Então, a pessoa que era contra, né, se encontrava, formava grupos que debatiam, que tinham opinião contrária e que expressasse essas opiniões, eram pessoas subversivas para os militares. Ok? Bom, então, o que, que vai acontecer? O governo, né, para manter a ordem, né, eles adoram a nossa bandeira por causa do lema do positivismo, né? Ordem, progresso e amor, mas tiraram o amor e ficou só ordem e progresso, né? Os militares criam, então, né, alguns mecanismos. A OBAN, Organização Bandeirantes, o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, o DOI-CODE, que é o Destacamento de Operação de Defesa Interna. O DOI-CODE é muito famoso, né? O DOPS e o DOI-CODE, mas o DOI-CODE é o mais famoso, tá? Um destacamento, um ajuntamento, um agrupamento, tá? De uma base militar que vai trabalhar totalmente ali na repressão. Foi um mecanismo muito utilizado na ditadura militar. Então é um grupo de extermínio, né? É um grupo que vai capturar essas pessoas, vai torturar, né, esses subversivos, esses cidadãos considerados subversivos, né? E o interessante é que nesse período, né, uma rede de TV ela vai fazer o apoio a esse regime militar e vai ser beneficiada, né? Para vocês observarem bem, vocês podem ver lá que um repórter dessa TV que atua até hoje, né? Inclusive esses dias até postaram no Facebook ele em um vídeo ele falando junto com o presidente atual, né, o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, incentivando o governo, né, e apoiando, que é o Alexandre Garcia, né, porque ele foi um dos repórteres que ajudou a comprar essa ideia. E a gente está falando da TV Globo, né? Por que a TV Globo? Porque a TV Globo, a antiga TV Tupi, né, ela vai ser beneficiada, né, com o apoio do governo. Então o governo vai pagar para fazer uma propaganda, né, que vai falar bem desse regime militar. Né, o governo vai pagar e o governo conseguindo, né, uma TV que é assistida por grande parte da população, né, ele consegue passar uma imagem mais positiva. Com isso, o governo consegue controlar as pessoas, né? Então, quem não gosta da ordem é bandido, né? E aí sim você consegue controlar melhor as pessoas através, né, de uma ferramenta tão forte que a gente sabe quanto a TV, não é isso? Então, a Rede Globo passa a ser a porta-voz do regime militar, tá bom? Bom, é interessante a gente pensar que daquelas pessoas subversivas, a Igreja Católica ela vai gerar diversos
teólogos, padres, né, eles vão se levantar, vão olhar aquilo tudo e vão falar, opa, peraí, isso aqui não tá legal, né? E aí, gente, a gente tem que pensar que a igreja ela vai sim ajudar a organizar vários grupos internamente, vai esconder muitos guerrilheiros também, tá? Ela a maior parte da igreja vai ser contra a ditadura militar, ainda tem aqueles que apoiam, tá? Mas algumas pessoas surgem contra a ditadura militar e esses nomes eles devem ser lembrados, tá bom? O primeiro é o Dom Evaristo Arns. Gente, ele é o arcebispo de São Paulo, né? Ele foi um homem extraordinário, de fato ele ajudou bastante, né? Na ajuda intelectual e também no refúgio, né? Na organização de refugiados, tá? O Dom Evaristo Arns é um nome que a gente tem que respeitar bastante como ser humano, não só como religioso, mas como ser humano. Ó, o maravilhoso pensador, o Dom Helder Câmara, né, que inclusive foi amigo do grande padre Henrique Cláudio Lima Vaz, o famoso Lima Vaz, que é o maior filósofo brasileiro, né? Acho que o Brasil teve, se a gente pudesse elencar o maior filósofo do Brasil, eu elencaria o Lima Vaz, né, que escreveu Antropologia Filosófica 1 e 2, é sensacional, né? Então, Dom Helder Câmara vai ser um aguerrido, né? Um homem aguerrido contra o regime militar, tá? Também da Igreja Católica. E o grande teólogo maravilhoso, né? Um homem de muito respeito, que a gente tem a foto aí abaixo, o Leonardo Boff, né? Leonardo Boff, um intelectual que até hoje a gente, se você ficar observando aí sobre política, você vai ver muita coisa, muito pitaco do Leonardo Boff. Esquerdista, né, claro, da Igreja Católica, do lado da Igreja Católica bem à esquerda, de orientação à esquerda na política, é o Leonardo Boff, um grandíssimo intelectual, tá? Junto ali com o Frei Beto, né? Bom, grandíssimo intelectual. Então a Igreja Católica tem aqui, vou destacar esses três nomes para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente vai ter aí o ufanismo. Lembra daquelas propagandas? Isso aqui cai muito, caía muito em vestibular. Eu não acredito que isso aqui vai cair, né? Mas tá aqui, as propagandas, né? O ufanismo, ó. Como forma de encobrir o clima de terror, né? O governo vai propagar uma propaganda ufanista, né? É você que constrói o Brasil, ninguém segura este país. Brasil, conte comigo. Brasil, ame ou deixe. Né? Tá aí em cima lá, ó, no canto superior direito, Brasil, ame ou deixe. Né? E isso o pessoal fala muito hoje. Você vê que isso é tão vivo na fala das pessoas de extrema direita, que quando alguém fala vai para Cuba, é isso, né? Saia da minha pátria, né? A noção de pátria ela foi muito deturpada, né? Aqui, ó, a gente tem aqui também abaixo, este é um país que vai para frente, né? Quer dizer, essa é a construção de uma imagem, né? A gente tem que tentar entender que o regime militar, com o aparato de uma grande rede de televisão, ele vai construir uma imagem, assim como a gente viu no nazismo, né? Que vai passar uma imagem positiva para as pessoas, né? Então você vai despertar o patriotismo exacerbado, o nacionalismo exacerbado, né? Então a gente tem aqui até o auge da campanha publicitária foi atingido na Copa de 1970. Para frente Brasil, né? E aí tem a música, né, do grupo Os Incríveis. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu Brasil. E o futebol aqui é interessante porque é uma paixão nacional, né? Então é um mecanismo que eles usam muito no governo militar para trazer esse clima de amor, de patriotismo. E vamos ser sinceros, né? Quem é que nunca se sentiu representado pela seleção brasileira de futebol? Né? Então, em 1970, aqui principalmente, né, a taça aí na mão, né? Isso passa que o Brasil é uma grande potência, campeão do mundo, né? Passa uma imagem muito positiva, não é isso? Então é nesse momento que se cria, né, esse ufanismo, tá bom? Aqui a Copa do Mundo de 70, os jogadores, né?
e vai ser um veículo muito potente para a ditadura, né? Eles vão utilizar e com isso vai mostrar que não, a gente está bem, a gente é... E quando uma seleção é campeã do mundo, gente, a gente entende meio que assim, olha, é um governo desse país, ele investiu em esporte, investiu em cidadania, né? Quer dizer, se você tem campeões no esporte, né? Você também tem campeões em vários outros campos, né? Então o governo militar ele vai se beneficiar muito da Copa de 70 e vai utilizar muito bem isso. E a gente viu que isso é uma ferramenta política. A gente viu lá no Vargas, né? O samba, o futebol, vocês estão lembrados? Então os governos de fato vão utilizar isso, aquele senso de que a gente é um país, que a gente é uma unidade, aquele espírito nacionalista, aquele espírito, né, de eu sou brasileiro, de bater no peito, né? Então o verde e amarelo, usar a camisa da seleção aqui, também é uma coisa que as pessoas fazem hoje, que está representado nesse tempo aqui. Eles se inspiram nesse momento, né? Então aqui, ó, as propagandas, né? Ó, pra frente, Brasil, 7 de setembro, Dia da Pátria, Brasil ame ou deixe, né? Então é por esse lado aqui, tá bom? Bom, e aí a gente vai entender essa parte que ela é muito importante, gente, mas muito, muito, muito importante. É o que se chama no governo, no regime militar, no governo militar, de milagre econômico. Olha só, milagre econômico. Para a aula não ficar muito grande, eu vou terminar aqui e vou começar a falar sobre esse milagre econômico na próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês. Façam aí no caderno de vocês algumas anotações, que é importante, tá bom? Para a gente não perder o fio da meada, né? Apesar que acredito que esse governo não vai ficar tocando muito nisso, mas é uma parte que vocês, enquanto cidadãos, precisam saber, né? Obviamente voltado para a história. É uma coisa que vocês precisam sair do ensino médio com essa formação. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula, gente.